Tá perdido? Calma. Roda a vinheta. Todo ano a redação do Enem pede que o candidato desenvolva um tema. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com a professora Thaís Viveiros. Tudo bem, professora? Tudo bom, Landi? O que é tema? O tema nada mais é que o assunto sobre o qual o aluno vai ter que escrever. E o vestibular, no caso o Enem, mas qualquer outro exame, sempre vai oferecer ao aluno um tema, um assunto sobre o qual ele tem que desenvolver um determinado raciocínio. Então, por que a gente fala tanto nele? Porque é o critério mais importante de uma redação. Se o aluno errar, acabou, é zero. Como a gente pode descobrir o tema? Porque na prova já vem, né? Um comando e alguns textos de apoio. O comando, ele mesmo o tema. Os textos de apoio são para não deixar dúvida ao candidato. Olha, é realmente sobre isso que você tem que escrever. Mas o tema tem palavras-chave. E essas palavras-chave são essenciais para o aluno que vai fazer a redação. Entendi. Então deixa eu chamar aqui a nossa booktuber, Juliana Cirqueira. Tudo bem, prazer. Booktuber é um termo que vem do estrangeiro, é a junção de book, que é livro, com YouTube. Ou seja, é uma pessoa que fala sobre livros no YouTube. Então a gente fala sobre os livros que a gente recebeu, que a gente comprou, que a gente leu, que a gente pretende ler. Então, geralmente, um booktuber fala de literatura em geral no YouTube. Posso chamar de Ju? Pode, claro. Você fez o Enem? Olha, faz bastante tempo. Suou frio? Um pouquinho. Confesso que um pouquinho. Professora, a prova tá ali, entendeu? O tema tá ali no enunciado e tudo mais, mas tem algumas palavras-chave, tá certo? Tá certo. Tem sim. Então, por exemplo, o último Enem, que foi o Enem 2015. O tema era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O aluno, para atender ao tema, tinha que ter percebido que a palavra persistência era essencial. Se ele falou sobre violência, mas não construiu um raciocínio que prezasse pela persistência, ele não atendeu o tema da forma como o corretor do Enem tinha a expectativa que ele atendesse. E a gente tem um vídeo que fala justamente da questão do Enem do ano passado, 2015, e a gente vai ver agora. Tudo bem? Vamos lá. Roda aí, Renatinho. Fala, rapaziada, tudo bom? Prazer, meu nome é Rafael Torres, sou professor do QG do Enem e essa é a Hora do Enem. Hora do Enem em redação. A gente está falando de uma parte do processo seletivo muito importante com vistas à aprovação e para que nós tenhamos o melhor resultado possível nessa parte da prova, é necessário que entendamos como funciona a banca avaliadora, o que ela nos exige, quais são as suas características principais. E não existe melhor caminho para isso do que analisar o que essa prova já cobrou, o perfil que ela construiu ao longo dos anos. Ano passado, entretanto, alguns detalhes a mais chamaram a atenção e para que o seu resultado esse ano seja o melhor possível, convém observar com muita cautela que experiências o Enem trouxe para a gente em 2015. Dá uma olhada. 2015 falou a respeito da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Você que está acompanhando o slide comigo agora, percebeu de cara que uma das palavras que compõem o tema foi destacada, e é a palavra persistência. Por que a palavra persistência foi marcada? Porque no ano passado foi nítida a prioridade dos candidatos a outros termos do tema que não persistência. E quando o candidato teve a capacidade de perceber a importância da palavra persistência, ele produziu, consequentemente, um texto muito melhor, que, na verdade, deveria se referir não à violência que ocorre, mas que vem ocorrendo. E para que essa abordagem pudesse ser a mais completa possível, um outro termo desse tema poderia ter sido explorado. Fecha lá, e eu estou falando de que termo? Do termo violência. Talvez a nossa história de contato com a língua faça com que percebamos mais a violência num nível corporal do que em outros caminhos, aspectos, possibilidades.
Uma vantagem no ano passado que o candidato bom teve foi a de expandir a sua abordagem. Então, uma sugestão que no ano passado funcionaria seria essa aqui, dá uma olhada. Perceber que a coletânea do Enem mencionou vários tipos de violência e com base nessa coletânea que você não copia, mas que pode utilizar como inspiração, fazer dela uma base para a construção argumentativa mais sólida. Então, que aspectos poderiam, por exemplo, ser explorados num tema como esse? Fecha lá. Você poderia falar da violência física e, quando dá menção à violência física, deixar claro que dentro do próprio lar encontram-se perigos que nem sempre aparentam existir. Então, explorar a violência física significa colocar a mulher numa situação de fragilidade imprevisível, diga-se de passagem, muitas vezes. Fecha lá. Ainda explorando esses múltiplos sentidos de violência, poderia ter sido mencionado no tema violência psicológica. E, nesse caso, perpetuando pelos meios de comunicação a imagem da mulher como objeto de obtenção de prazer e apêndice da figura patriarcal, tirando da mulher autonomia, poder de decisão. Fecha lá. A gente ainda poderia explorar uma outra violência num terceiro parágrafo de sustentação da sua opinião e falar da violência moral. E nela, mencionar a privação de direitos. E aí, nesse caso, a discussão a respeito de cidadania, que não deixa de, quando atingida, ser também um alvo de violência. Então, uma boa sacada para uma redação como a do Enem é, analisando o tema, buscar as palavras-chave que podem ajudar na construção do seu texto, incrementando ideias e até mesmo dando gancho para soluções futuras. Tá certo? É isso. Professora, se eu entendi, o próprio enunciado já me dá pistas sobre o que eu tenho que escrever na redação? Exatamente. E com base nessas pistas, você pode construir, antes de mais nada, um planejamento de texto em que você lá deixe bem claro o que você vai dizer no começo, no meio e no final do texto, né? Já pensando, inclusive, na proposta de intervenção social, que é um critério essencial do Enem e que o aluno tem que saber promover uma proposta que, de fato, contribua para a construção da sociedade. Então, ao pegar o caderno de prova, olhou, viu o tema, primeiro passo é um planejamento, selecionar as ideias que são essenciais e colocar essas ideias no papel, como num caderno, antes até de fazer o rascunho. Então, já aproveitando isso de planejamento, você lembra se na sua prova do Enem, na sua redação, você fez um planejamento? Sim, eu lembro que eu fiz, sim. Eu costumo até fazer isso até hoje, né? Por conta das resenhas lá do meu canal, do blog. Então, isso serviu muito para hoje eu realmente conseguir colocar as ideias que eu tenho sobre o livro realmente em prática, né? Realmente no papel, então, ou no computador, né? Esse é um exercício fundamental. É preciso praticar. E vem cá, vou te fazer uma pergunta então, Ju. Como identificar um tema dentro de um livro com 300 páginas? É, dureza, assim. A gente tem que realmente prestar bastante atenção nos detalhes do livro, no gênero, até mesmo a estética do livro, né? Ajuda a você desvendar um pouquinho do que aquele livro fala, né? Do que ele é a respeito. Então, assim, com um livro de 300 páginas, geralmente a gente encontra seguindo essas pistas, né? A gente vai pegando ali o que eles estão, né, comentando durante o livro, as conversas, os diálogos, o que realmente acontece, né? Se é um acidente de carro, se é, de repente, um romance, alguma coisa assim. E na redação do Enem, né, foi bem interessante isso, porque, assim, a gente já tinha o tema lá, né? Tinha como escolher entre as opções, né? Eu escolhi, como eu tinha comentado, meio ambiente. E eu estruturei mais ou menos me baseando assim na ideia de que eu tinha que introduzir aquele assunto, tinha que falar um pouquinho sobre o assunto inicialmente, nos primeiros parágrafos. Depois eu tinha que argumentar, né? Falar da problematização daquele tema. E, por fim, eu teria que concluir, né? Falando, de repente, dando uma sugestão de melhoria. Isso. Então, professor, esse raciocínio tá certo, né? Tá certo sim. Tá muito certo. É exatamente isso que a gente tem que fazer. E o raciocínio é sempre este. Eu olho para o material, eu introduzo uma apresentação, eu exponho a minha tese, isso é fundamental. No parágrafo de introdução, eu tenho que dizer qual é a tese que eu vou defender, vou argumentar sobre isso. E depois, por fim, esse desenvolvimento tem que ser planejado. Sim. Porque ele tem que culminar de forma coerente com uma proposta de intervenção que, de fato, faça a amarração do texto e mostre que esse problema social,
que é dado pelo Enem, tem uma solução viável. O nosso próximo vídeo fala justamente sobre isso. Eu posso chamar? Pode. Então roda aí, Renatinho. Para que nós nos preparemos cada vez melhor para uma avaliação que também vem se aperfeiçoando, é fundamental entendermos o perfil dessa prova, a partir dos recados históricos que essa banca traz. Você deve saber, o ano passado, falou a respeito da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E uma exploração temática bem eficaz seria a possibilidade de encarar os mais variados tipos de violência e, dessa forma, consolidar a defesa do seu posicionamento. Mas, mais do que ideias, seria interessante que a gente visse essa abordagem na prática. Dá uma olhada. Você sabe que uma dissertação argumentativa, que é o texto pedido pela banca do Enem, conta com uma parte intermediária, chamada de desenvolvimento. E para que serve o desenvolvimento? O desenvolvimento é composto pelos parágrafos do meio do texto e que tem como objetivo oferecer as razões pelas quais um posicionamento é defendido. E se nós defendemos que realmente ainda ocorre a violência contra a mulher, seria necessário nós analisássemos esse aspecto de uma forma um pouco mais específica, falando, por exemplo, dos tipos de violência. Dá uma olhada. Eu trouxe um parágrafo que ilustra razoavelmente isso que a gente está conversando. Dá uma olhada nele. A legislação que trata especificamente da proteção da integridade feminina, como a Lei Maria da Penha, apesar de importantes conquistas recentes, ainda não protege a mulher vítima de todos os riscos a que é submetida, principalmente depois das denúncias ou de denúncias contra seu agressor. Repara, o início do meu parágrafo, ao mesmo tempo que admite que houve um avanço, deixa claro, como todo tema Enem exige, deixa claro que ainda há um problema. E esse problema é o fato de nem todas as mulheres ainda estarem protegidas, como deveriam estar, de acordo com o seu próprio direito de cidadania. Volta lá. Não se pode permitir que violências, como a em nível conjugal, continuem a ocorrer tão frequentemente de forma velada em tantos lares brasileiros. E aí, nesse segundo trecho, o que eu faço é ilustrar o quão, na verdade, a lei é eficaz em alguns momentos, mas o medo da denúncia acabou por fazer muitas outras ocorrências de violência não terem a punição devida, a punição prevista em lei. Volta lá. E aí a gente, então, nesse parágrafo, falando sobre a violência física. Mas, deixa eu dar uma olhada no outro. Outras violências contra as mulheres em seu cotidiano caminham por meios que, de tão consolidados socialmente, agridem disfarçados sob a face de entretenimento altamente questionável. Opa, se eu tenho um meio que, por entretenimento altamente questionável, agride, agora eu já vou entrar numa violência de uma cara muito mais subjetiva, psicológica. Fecha lá. Peças publicitárias perpetuam a imagem feminina como objeto de obtenção de prazer e apêndice da figura patriarcal, estimulando inclusive o assédio, de que se tornam vítimas constantes. E nesse parágrafo, então, eu passo a discutir uma outra violência, que é a violência que não atinge o corpo, mas atinge a alma, a subjetividade e tudo que compõe a mulher, não como corpo, mas sim como identidade. Explorar variação de argumentação é um excelente caminho para que o seu texto seja eficaz. Tá ok? Um abraço e até a próxima. Então, se eu entendi, o aluno tem que se posicionar sobre o tema. Sim, ele precisa se posicionar, mas aqui vale uma observação importante, tá? Essa posição, ela precisa cuidar de não desrespeitar os direitos humanos, porque isso é um dos motivos que anula um tema do Enem. Então, ele tem que se posicionar, mas ele tem que estar atento criticamente ao que ele precisa obedecer. E, nesse caso, justamente respeitar os direitos humanos. O candidato pode se posicionar contra a premissa do tema? Premissa? Premissa.
cada uma das duas primeiras proposições de um silogismo. Aqui encerra o termo maior, isso é, o predicado da conclusão. Aqui encerra o termo menor, isso é, o sujeito da conclusão. Pode, desde que ele respeite os direitos humanos. No último tema, por exemplo, em que se falava de violência contra a mulher, era bastante difícil você se colocar contra a premissa da persistência da violência contra a mulher sem que você cometesse, talvez, o equívoco de desrespeitar os direitos humanos. A premissa é aquilo que você apresenta como ponto de vista a ser defendido. Então, você vai apresentar a sua tese. A premissa é a tese. Você apresenta a sua tese logo na introdução e os seus argumentos têm que comprovar a sua tese, a sua premissa. No caso, a premissa já era praticamente dada pelo próprio Enem. Né? A premissa é de que a violência contra a mulher persiste no Brasil e que, portanto, é um assunto que precisa ser conhecido e que precisa ser estudado de modo que se possa chegar a uma possível solução para esse problema. E o meu posicionamento? Até onde ele interfere na minha nota? Ele vai interferir no momento em que você não respeita os direitos humanos. Entendi. Nesse momento ele vai... E a interferência não é pequena, porque se você apresentar uma proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos, isso é um fator de anulação da sua redação. É algo que pesa bastante no Enem. Professora, quais são os outros critérios que anulam uma redação? São critérios de anulação do Enem. Escrever um texto que não tenha 7 linhas, não respeitar o tema, errar o tema da redação, por isso que identificar o tema é fundamental, ou errar o gênero, né? É obrigatório fazer uma dissertação, então se você erra o gênero, você tem também o texto anulado. E depois das últimas incidências de provas, até divulgadas pela grande mídia, de alunos que colocavam no meio do texto receita de bolo, receita de miojo, hino do Palmeiras. Depois que isso aconteceu, também faz parte das instruções do Enem, Como assim? Que o aluno que colocar no meio do texto algo que não contribua para o problema que está sendo discutido, também vai ter a redação anulada. Esses critérios todos estão na própria folha. Quando o aluno pega o caderno de questão, ele abre, tá tudo lá. O Enem já traz isso na própria folha de prova. Como um último alerta, né? Para quem não sabe. Uma atenção, exatamente. Entendi. Então tá vendo, né, galera? Com tudo isso em mente, é fundamental construir um posicionamento crítico. E como que o aluno constrói esse posicionamento? Eu tenho que ler. Eu tenho que ler, eu tenho que conhecer o mundo, eu tenho que olhar os livros, mexer na internet, usar o Facebook para mais do que ver as fotos dos amigos. Eu tenho que ler as notícias, seguir os jornais. Por exemplo, depois da prova do Enem do ano passado, saiu em novembro do ano passado uma notícia que diz que o Brasil é o 5º numa lista da ONU em violência contra a mulher. Nossa. Então, o candidato, ele se posiciona criticamente conforme ele se mantém atento. Então, acho que até a Ju pode falar sobre isso, usar as redes sociais para outras coisas que não só manter contato com os amigos, porque o Facebook é um caminho de você seguir um jornal, por exemplo, e receber diariamente as notícias. Exatamente. Acho que a internet está aí para isso, né? A gente tem vários usos da internet, né? Usos muito bons, né? Muito vantajosos, que os jovens podem utilizar, né? Para coisas boas, para se informar, para participar, para entrar em debates, né? E muitas vezes alguns jovens não procuram para isso, simplesmente ficam ali na superfície, apenas, né, contatando os amigos e tal, ao invés de repente, até estudar, né, para Enem, para outras provas, para vestibular e tudo. Então, assim, é bem interessante usar a internet para outras coisas também, né? E é importante que o aluno que vai fazer vestibular se mantenha informado. Na verdade, é importante que qualquer pessoa sempre se mantenha informado. Sim, verdade. É possível escrever bem sem estar inserido nesse meio de leitura? Eu acho que é possível desde que se crie esse hábito, né? Porque eu acho que a escrita vem muito, né, da leitura. Acho que a professora, né, vai poder dizer isso pra gente aqui, que realmente eu acho que quem lê muito tem a tendência a se interessar pela escrita, por, de repente, né, gramática, por escrever bem, falar bem, né? Acho que tá tudo muito ligado. Então, realmente, eu acho que a pessoa tem que ter esse hábito, né, não precisa ser livro, pode ser jornal, revista, o que for, né? Mas eu acho que ler é essencial, assim, pra escrever bem. Existem pessoas que leem muito, mas que não conseguem estruturar o próprio raciocínio para escrever. Então, a escrita
precisa da leitura, mas ela pode existir sem ela, sobretudo no que diz respeito à parte estrutural. A coesão do texto, a programação das ideias, a estruturação mesmo. É por meio da leitura, do nosso conhecimento de mundo, que a gente pode ampliar o repertório. É nessa hora que o candidato com menos repertório, ele não necessariamente é incapaz de fazer uma redação, mas a redação dele não traz, no que diz respeito às ideias, nada que de fato chame a atenção ou que dê um destaque para o texto que ele está escrevendo. Não traz riqueza, exatamente. Exato. Então, é aí que a gente começa a diferenciar quem tira 5, quem tira 6, quem tira 7. O Edgar Allan Poe já dizia que para escrever é preciso usar régua, compasso e esquadro. Escrever tem o lado da inspiração, mas também tem o lado do cálculo, da programação, do trabalho, do planejamento, do debruçar-se sobre o papel em branco e agora? Escrever. E você, então, Ju, você tem experiência com jovens. Eles estão escrevendo bastante, estão lendo bastante? Eu tenho visto muitos jovens se interessarem e virem até me procurar, mostrar trabalhos deles, mostrar escritos. Então, eu tenho percebido que eles têm se interessado muito. E eu acredito que seja muito graças à questão da internet, né? A questão do envolvimento com as pessoas que estão escrevendo, que estão lendo mais. Então, eu vejo isso bem, né, fervilhando hoje em dia. Então, eu acho isso fantástico, assim, maravilhoso, né? Eu acredito que o jovem de hoje escreva mais do que o jovem da minha geração, por exemplo. O problema é o escrever no papel em branco. E ele precisa também escrever no papel em branco. É verdade. Vocês acham que existe boa e má literatura? Olha a pergunta. Olha, eu acho que assim, o importante é ler. Independente de ser uma literatura clássica, ou um gibi, ou qualquer outro tipo de literatura, enfim. Eu acho que o importante é a pessoa ler. A gente não está aqui para julgar ninguém. Eu acho que, assim, não estamos aqui também para reprimir ninguém. Eu acho que o importante é literatura, né? Eu vivi algumas experiências interessantes no começo da minha profissão, porque a gente sai da faculdade, né, permeado pela literatura que é considerada boa literatura. Sim. E eu tinha um grupo de alunos que era viciado em Harry Potter. E eu me vi em alguns momentos querendo combater essa leitura. É mesmo. Pois é, e aí depois eu fui amadurecendo e fui percebendo que aquilo era um convite à leitura. Esses alunos hoje, alguns fazem cinema, já se formaram, né? Alguns fazem letras, foram fazer letras e a porta de entrada para a literatura foi o Harry Potter. Exato. Um outro exemplo que também desconstrói essa crença foi uma aluna minha de 9º ano que me colocou uma condição para ler os contos do Machado de Assis. Ela me disse que ela só leria os contos do Machado de Assis, que é uma leitura densa, se eu lesse Jogos Vorazes. E aí? E aí que eu li os Jogos Vorazes. E eu li os 3 livros, né? E acabei me tornando até um pouco fã da série, porque eu descobri que o livro é bastante bom e que o argumento político dele é muito interessante. Exato. E foi um desafio que me foi proposto por uma aluna. E ela leu Machado de Assis e ela gostou. Ai, que interessante. Então eu acho importante que a gente não tenha preconceito com a literatura. Exato. Ler é importante. Preconceito literário, nada de preconceito literário. A leitura é fundamental, a leitura traz repertório. Muito obrigado, Obrigada a você. Imagina, prazer. Prazer. Você, pessoal de casa, espero vocês aqui no próximo programa, atentando à leitura, ampliar vocabulário e treinar a escrita, tá bom? Até lá! Eu tenho uma dica para dar para todo aluno que está fazendo vestibular este ano, que é ler Machado de Assis. Machado de Assis é mais que um escritor, ele foi um grande filósofo, ele entende tudo de sociedade brasileira e ler Machado de Assis é fundamental. Uma dica que eu tenho para deixar de leitura para vocês é o livro Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie. É um nome meio difícil mesmo, porque a autora ela é nigeriana, mas é um livro extremamente importante, principalmente nesse movimento feminista que nós temos hoje em dia, que está tão significativo. Então, eu acho importante e muito interessante e, além de ser muito prazeroso. Então, fica aí a minha dica.